Eu saúdo a igreja, a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos convidar os irmãos e a todos os amigos para que nessa tarde nós possamos fazermos uma reflexão aqui no livro de Salmos, que nós fizemos já no capítulo 1, né? Versículo por versículo. E agora nós estamos no capítulo 2, tá certo? E eu quero ler com os irmãos capítulo 2, versículo 1 até o 3, tá? Nós vamos até o 3 porque ele traz um assunto completo, né? Até o 3. Então acompanhem comigo nas suas Bíblias, tá? Diz assim: porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Quando uma pessoa, irmãos, está assim inclinada a ler a Bíblia, a orar, né? Que a palavra de Deus é Deus falando com a gente, né? A Bíblia, né? E a nossa oração é nós falando com Deus. Então ela pode dizer que está muito bem, porque a palavra de Deus é o tudo nesta vida para nós, né? E eu quero meditar com os irmãos nessa primeira frase que o salmista, no Salmo 2, ele se expressa. É uma frase assim, muito assim intrigante, né? As pessoas, como ele diz, porque se amontinam as nações. Ora, nós sabemos que motim é rebeldia, é oposição organizada ou não contra qualquer autoridade. Agora, imaginemos as nações fazendo um motim contra Deus. Estranho, né? E o salmista vai e diz: porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Agora veja o versículo 2. Os reis da terra se levantam contra os príncipes juntos e se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Nós sabemos, irmãos, que o primeiro motim que existiu foi no céu. Lúcifer, o anjo portador da luz, se tornou um demônio quando ele se rebelou contra Deus. Ele fez um motim contra Deus. Ele saía conversando com os anjos e conseguiu a terça parte dos anjos no céu contra Deus. Foi o primeiro motim. O primeiro motim que existiu foi lá no céu. E Deus o expulsou. Ele, Lúcifer, que se tornou Satanás, depois da rebeldia, depois da oposição a Deus, e o expulsou. Mas Deus criou a terra em seguida e começou um trabalho muito bonito, né? Criou o homem. E lá na terra, no Jardim do Éden, o Jardim do Éden, para quem não sabia, era lá em Ur dos Caldeus. Depois passou a ser chamado de Babilônia. E hoje é conhecido como Iraque, né? Conhecido como Iraque. Era lá no Iraque.
que é a antiga Babilônia, que é a antiga Ur dos Caldeus, onde Abraão morava, até que Deus mandou ele sair de lá. Sai do meio da tua parentela e vai para um povo. Deus o tirou de lá, né? Mas lá no paraíso, Satanás mais uma vez se rebelou contra Deus, pervertendo, né, a Eva, né, e Adão, né? Muitas pessoas acham que Satanás enganou Adão, mas não é verdade. Satanás não enganou Adão. Satanás enganou Eva. Depois que Eva comeu, não morreu biologicamente, aconteceu nada. Então Eva enganou Adão. E por causa da rebeldia de Adão e Eva, porque motim significa rebeldia, oposição. Deus já tinha dado a palavra dele. E Adão e Eva se rebelaram, porque toda rebeldia se dá quando a pessoa não obedece aquilo que tem que obedecer. E aí Satanás ganhou terreno. Foi lá que ele conseguiu ficar no lugar de Adão como governador da terra, né? Adão era o governador da terra, né? Mas aí no versículo 2 aqui, o salmista diz: os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Então esse motim começou no céu, no Éden, tanto de Satanás para com Deus ainda, como de Adão e Eva, porque se rebelaram, não cumpriram a palavra de Deus. E toda vez que a gente não cumpre a palavra de uma pessoa, é rebeldia. É oposição, né? Agora, nós sabemos que em toda a trajetória da humanidade, né, as pessoas sempre se levantaram, as nações, né, sempre se levantaram contra Deus, né? Mesmo Israel, em alguns momentos da sua história, eles também se amotinaram contra Deus, né? Fizeram motim contra Deus. Mas no versículo 2, o salmista diz: os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam. Mancomunam, irmãos, se alinham, fazem aliança, se juntam, fazem reuniões e traçam planos. As nações. Nós sabemos também que no Apocalipse eles vão fazer isso contra Deus, Israel, Jerusalém, né, também, né? E ele diz que eles se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. O ungido de Deus é Jesus. E todos os salvos da terra, mas primeiro Jesus, certo? Agora eles se reuniram, se alinharam, fizeram aliança, para quê? O versículo 3 explica. Eles disseram assim, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Em outras palavras, sabe o que eles disseram? Vamos quebrar as suas correntes e acabar com essa escravidão. Sabe quando uma pessoa mora numa casa em que tem regras e que ela tem que obedecer? Ela chama de cadeia, de ditadura, de prisão, sabe? De escravidão. Porque as pessoas que são acostumadas a viverem fazendo tudo que querem, do jeito que querem, fazerem tudo que acham que é certo, que não são dirigidas por regras, pela ética. A ética é a ciência da conduta ideal do indivíduo. Mas tem gente que vive sem a ética,
principalmente a ética cristã. Tem a ética biológica, a ética cristã, a ética de uma professora, a ética de um pastor, a ética da fé da pessoa, do cristianismo que ela pratica. Mas eles se amontinaram, depois se mancomunam em aliança, para quê? Para dizer, rompamos com as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Ou seja, vamos quebrar as suas correntes e acabar com essa escravidão. Ora, ser escravo do Senhor Jesus Cristo não é coisa ruim, é coisa boa. Jesus diz que se uma pessoa é praticante do pecado, ela é escrava do pecado, né? Mas em Efésios 3:1, porque a palavra escrava, ela é livre. Pode ser escrava para fazer o bem ou escrava para fazer o mal. Por exemplo, tem pessoas que é escrava no perdoar, no amar. Tem gente que fica até com raiva, chama de sangue de barata, de abestada, né? Porque a pessoa é escrava do bem. Ela não tem como ela praticar o mal porque ela é uma pessoa escrava daquilo que é bom. E ser escravo daquilo que é bom, que é benigno, é uma bênção para uma pessoa. Por isso que Paulo, em Efésios 3:1, Paulo escreveu dizendo assim, por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo. Por qual causa? Porque Deus o chamou para ser apóstolo dos gentios. Então não existe coisa mais importante na nossa vida de que sermos escravos de Deus, do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Espírito Santo, de fazer o bem como Jesus fez. Na verdade, Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque ser escravo do bem é uma maravilha. Até porque Jesus disse, em Mateus 11:28, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Mas antes ainda, um versículo antes, ele diz, olha, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está naquela passagem de Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quer dizer, o jugo de Deus é suave e o fardo leve. O jugo de Satanás não, é terrível. Ele lança na droga, na cachaça, a pessoa fica nas coxias deitado. Olha, é uma desgraça mesmo. A escravidão do diabo, a escravidão, né? A pessoa ser escrava de Satanás é terrível. Ele não tem misericórdia. Misericórdia quer dizer compaixão pela desgraça alheia. E isso Deus tem em abundância, ao ponto de mandar Jesus morrer por nós. Então vale a pena sim ser escravo do Senhor Jesus Cristo, porque o jugo dele é suave e o fardo é leve, né? Então que Deus nos abençoe poderosamente e você nunca faça como essas nações. Isso a gente pode pegar para nós individual, respectivamente para cada um de nós, porque se amontinam os homens, as nações aqui, né? Os homens, e juntos se mancomunam, versículo 2. Nunca se rebele contra Deus. Pelo contrário, dê continência para Deus, a sua palavra, para o Senhor Espírito Santo, para o seu reino. Se curve diante do Senhor Deus, porque vale a pena nós sermos escravos do bem,
E isso é fantástico para as nossas vidas, tá? Que Deus nos abençoe poderosamente e nós possamos gozar desse privilégio, porque o Senhor Jesus é show, viu? Manso, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Ah, todo mundo anda atrás de descanso. Descanso é uma coisa que não tem preço, é show. Agora, no inferno, Jesus diz que há pranto e ranger de dentes. Ranger de dentes, quem tem muita experiência disso é as mulheres quando vão ter filho, né? A dor é tão grande que ela encosta um dente no outro. Bota até uma coisa na boca para não danificar os dentes, né? E lá Jesus diz que há pranto, desespero, dor e nunca se acaba. Então que Deus nos dê bom senso, né? Para a gente, na reta final desta nossa vida, que Jesus está voltando. A gente ter a sabedoria e visão espiritual para a gente olhar e fazer como Ananias, que discerniu quando Jesus esteve no templo. Ele discerniu que era Jesus. É uma visão espiritual, né? Ter visão espiritual, que nós a tenhamos para que possamos gozar dos privilégios, né? Dos privilégios do Senhor Jesus Cristo. Tá? Senhor Deus, estamos na Tua presença no nome de Jesus. Te agradecemos por esta reflexão maravilhosa. Nesse Salmo 2, do verso 1 até o 3. Senhor querido, nós ainda estamos vivos e não teremos uma outra oportunidade para decidirmos algumas coisas que temos que decidir. Por isso, nessa tarde eu te peço, toma todos, Deus, que tenha um gosto, um prazer, né? Abençoa os corações dessas pessoas, Senhor da Glória, que tem, Senhor da Glória, esse prazer, esse gosto pela Tua Palavra. E que elas possam, Deus, em o nome de Jesus, ficarem atreladas no Evangelho até a Tua vinda. E possa falar como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, porque a luta cristã, a luta de fé é um bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Faça assim, Senhor, que cada um de nós, em o nome de Jesus, tenhamos, Senhor da glória, este cuidado de, antes de morrermos, averiguarmos e vermos que estamos com a nossa fé intacta, guardada, e que cada dia ela cresceu, como aquele dinheiro que está na poupança, cada dia cresce, pouquinho mais cresce. O importante é que todo dia a nossa fé cresça um pouquinho para a glória do Teu nome. Em o nome do Senhor Jesus, Pai Celestial, eu te oro e te agradeço. E que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você na sua vida e em tudo que lhe pertence, em o nome de Jesus. Amanhã nós estaremos trazendo uma reflexão no versículo 4, tá certo? 4 em diante. Então, fique atento que amanhã nós estaremos, no nome do Senhor Jesus, trazendo essa reflexão. E não perca, certo? O gosto, o prazer pela palavra de Deus. Porque Jesus foi bem claro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas conhecer no sentido total. Conhecer, entender e principalmente praticar. É na prática que vem a fé e vem as vitórias que nós precisamos no nosso dia a dia, através do praticar. Porque é o exercício físico que fortalece a gente, como também o exercício espiritual que nos fortalece. Graça e paz para vocês. Amém.